A forma como levamos a nossa vida quando nós nos declaramos cristãos pode fazer com que pessoas se aproximem ou se afastem do nosso Senhor. Você acredita nisso? Pois hoje o motivo da nossa reflexão é sobre isso. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello, esse é o Bate-Papo Cristão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o testemunho que nós damos através da forma como nós vivemos e através das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa forma de falar, como nós apresentamos ao mundo o Deus a quem nós professamos acreditar e servir. Então, eu gostaria muito que você pegasse em sua Bíblia e abrisse no livro de Ruth, no capítulo 1, nós iremos ler do versículo 6 ao 16. E muito bem, diz assim a palavra de Deus. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que já é muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Muito bem, irmãos, que nós vemos nessa passagem, conhecida passagem sobre Ruth, e todos nós sabemos que Noemi deixou a terra de Judá devido à fome pela qual toda a terra era cometida, e foi com seu marido e seus filhos para a terra de Moabe. Lá seus filhos ficaram grandes, se casaram, porém Noemi perdeu tanto o seu marido quanto seus 2 filhos. Suas noras então começam o trajeto para retornar com a sua sogra para a terra de Judá, pois elas tinham notícias que lá Deus começava a abençoar e a fartura voltava à terra. Porém Noemi faz ou tenta fazer com que as suas noras retornassem à sua terra, constituíssem família com outros maridos da sua própria terra. A princípio, ambas resistem, querendo acompanhar a Noemi. Com a insistência, Orfa resolve voltar. Ruth se apega a Noemi e declara que, para ela, o povo de Noemi e o Deus de Noemi, então, faziam parte dela, ou ela fazia parte daquele povo e da crença no mesmo Deus de Noemi, abandonando e esquecendo, então, os deuses dos Moabitas. E aqui é que eu quero chegar em referência ao testemunho.
Ambas conheciam os costumes dos israelitas, que com certeza era passado pelo seu sogro, pela sua sogra, era passado pelos maridos das duas, né, os filhos de Noemi. Mas por que somente Ruth permaneceu firme? Porque somente Ruth acreditou que Deus poderia fazer a diferença. Porque vamos lembrar que naquela época, e a cultura da época, as mulheres não tinham direito a nada. A previsão de Noemi era passar necessidades voltando a Israel, devido a ela não ter maridos, não ter filhos. Mulheres viúvas tinham dificuldades, tanto que nós vemos Ruth pegando na colheita das terras de Boaz aquilo que sobrava, aquilo que caía pelo chão e era abandonado pelos colhedores. Toda a expectativa para que Noemi e Ruth tivessem uma boa vida na terra de Judá era praticamente inexistente. Mas apesar das dificuldades, Ruth conseguiu enxergar no exemplo de vida da sua sogra. Acredito eu que no exemplo do seu marido, talvez até mais do que Orfa viu no marido dela, algo especial nesse Deus que fez com que ela se apegasse e acreditasse em Deus. Muito provavelmente através de exemplos e testemunho do seu marido, atitudes, transformações, quem sabe até milagres, que fizessem com que Ruth confiasse mais ainda no Deus de Israel do que nos deuses dos seus povos. A Bíblia Sagrada nos diz que nós somos luz para o mundo justamente aí. A nossa vida, a nossa postura, mesmo em meio às dificuldades, tem que ser exemplo para aqueles que estão fora da presença de Deus. Nós somos o que o mundo vai ler e muitas das vezes o primeiro contato deles para com a palavra de Deus. Então eu não posso, de forma alguma, pregar algo, dizer, ensinar, falar que algo é correto e a minha vida ser completamente o contrário, ser completamente o oposto. Nós temos que saber que uma atitude, palavras erradas, nossa, surte um efeito tão grande para matar a fé de alguém, como também uma palavra, um bom testemunho, estender a mão para o necessitado, tem muita força para aproximá-los de Deus. Então, irmãos, vamos ter consciência que a transparência da nossa vida, que nós somos espelho que reflete a glória de Deus. Como espelho, nós podemos refletir aquilo que está na nossa frente. A Bíblia nos diz que nós devemos ser espelhos para refletir a glória de Deus. Mas o que será que nós realmente temos refletido? Muito bem, irmãos, esse foi mais um bate-papo cristão. Deixe aqui nos comentários, eu preciso muito saber a sua opinião. Você que não nasceu na igreja, qual a sua história de conversão? Quem lhe ajudou nos momentos de dificuldades? Porque mesmo que às vezes nós chegamos sozinhos na igreja, alguém nos ajuda a caminhar, nos ajuda a dar os primeiros passos. Alguém serve de exemplo de como ser um homem ou uma mulher de Deus quando nós estamos começando a engatinhar na fé. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, nos ajuda compartilhando para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que o YouTube saiba que as nossas reflexões aqui são relevantes para as pessoas e assim nós possamos ganhar mais almas para o céu. Sim, com certeza terá uma pedrinha, não só na minha coroa, como também na de vocês, no dia do nosso arrebatamento. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tem assistido nossos vídeos, tem gostado, nos acompanhe, participe conosco das nossas reflexões semanais. Nos sigam também lá no Instagram, lá nós temos devocionais, reflexões, lá nós podemos conversar ali diariamente para trocar experiências e nos ajudarmos uns aos outros. Porque eu tento, dentro das minhas limitações, do meu conhecimento, com a graça e a misericórdia de Deus, auxiliar aos irmãos, mas os irmãos também me auxiliam, também me ensinam, pois não há o dono da verdade, senão
o nosso Senhor e Salvador. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo bate-papo cristão.